E olá, olá, pessoal, tudo bem? Vocês tudo bom? Tudo certo e nada resolvido? Estamos aí sobrevivendo a esse apocalipse viral. Eu, professor Luciano Misael, o Misael, para mais uma sensacional e fantástica aula. Mas hoje não é aula de biologia, hoje é uma aula de física, sim, é uma aula de física. E vou estar dando início a essa aula falando sobre dinâmica, né? Sobre a área da física que vai estudar o quê? As forças, os vetores aí, beleza? E antes da continuidade nesse assunto, não se esqueça de já deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, me ajuda e compartilhe com aqueles necessitados também desse assunto, iguais a você aí, beleza? Então vamos lá, vamos falar então, né? ah, Sobre esse assunto, sobre as dinâmicas aí. E antes da gente falar, né, de força, como a gente precisa entender um pouco das áreas da física, né? A gente já falou disso em aulas anteriores. Existem várias áreas, né? A termodinâmica, que estuda a temperatura, né? As trocas de calor. Existe aí a cinemática, que estuda os movimentos. E, por exemplo, existe a dinâmica, que vai estar, né, estudando as forças vetoriais aí, né? Ah, e as suas modificações, as suas aplicações, beleza? Bem como Newton, que a gente fala aí mais para frente numa aula futura. E aí vamos entender então sobre força. O que que é força, né? Força ela é uma grandeza vetorial. O que quer dizer uma grandeza vetorial? Quer dizer que ela tem módulo, direção e sentido. A gente já fala disso, a gente já entende isso, ok? Além disso, né, além de ser uma grandeza vetorial, a definição de força, na verdade, é uma aplicação física que pode alterar a velocidade ou até mesmo deformar um corpo. Como assim? Por exemplo, pegar aqui, ó, a minha garrafa, né, como exemplo. Se eu, por exemplo, conseguir aqui, ó, apertando, né, eu modifico aí, eu deformo essa minha garrafa, neste exato momento eu estou aplicando uma força, beleza? Eu estou aplicando uma força, modificando. Se eu pegasse minha garrafa e jogasse minha garrafa, eu vou alterar a velocidade de movimento dessa garrafa? Sim, eu só consegui isso porque eu apliquei uma força, tá bom? E aí, como eu falei, né, já que a força é uma grandeza vetorial, ela segue aí esses três critérios, já tem módulo, direção e sentido. Só para a gente entender o que que é vetor. O vetor nada mais é do que a representação através, né, de uma reta, essa grandeza, né, essa força. E toda vez que eu coloco força como sendo grandeza vetorial ou qualquer outra grandeza vetorial, aqui, ó, como está nesse desenho, né, eu represento em cima da letra o F, né, de força. Em cima dessa letra tem uma setinha. Essa setinha quer dizer que é uma grandeza vetorial, tá bom? Então vamos lá. O que é módulo, né? Quando a gente fala aqui uma grandeza vetorial, que a força tem que ter módulo, direção e sentido, o que é módulo? Módulo é intensidade, né? Módulo é o quanto que eu estou aplicando de força, é um valor numérico. E aí, olha só, nesse caso aqui, né? O carinha empurrando o carro, o módulo da força, né? Módulo quer dizer que está num valor positivo. Esse módulo de força é de 100 N. Esse N é de newtons, que é a unidade de força. Do mesmo jeito que para massa você usa quilos, né, quilogramas, você usa gramas, toneladas, para força você vai usar newton, beleza? Então, olha só, ele está empurrando esse carro com uma força de 100 newtons. Esse paraquedista, né, ele está caindo aqui em queda livre com uma força de 100, 600 newtons. Esse carinha está empurrando essa pedra, só que não, né, acho difícil, mas ele está ali empurrando, aplicando uma força de 300 newtons. Isso é um módulo, né? Então, quer dizer, toda força tem um valor numérico. Além disso, toda força tem uma direção. Eu costumo falar assim, ó, D direção, D de 2. O que que é isso, D de 2? Direção ou ela é horizontal ou ela é vertical.
ponto. Se o exercício perguntar para você, qual é a direção da aplicação daquela força, eu vou olhar. É uma força horizontal? Por exemplo, aqui nesse carinha, eu estou aplicando uma força, uma direção horizontal. O carinha caindo aqui em queda livre, eu estou aplicando uma força vertical, né? Esse deslocamento aí, ele é vertical. Professor, mas você falou D de 2, né? Que é horizontal e vertical. Mas tem um outro, que é o oblíquo. O que é uma direção oblíqua? É uma direção inclinada. Eu estou empurrando ladeira acima um carro, por exemplo, ou esse carinha aqui está empurrando essa pedra morro acima. Beleza? E o sentido, normalmente eu falo SE de C de 5. Como assim C de 5? O sentido é para onde que acontece esse deslocamento. Então, se é no horizontal, ele é para a direita ou ele é para a esquerda? Se é vertical, ele é para cima ou ele é para baixo? Né? Se é uma direção oblíqua, está sendo diagonal, por exemplo. Então, são 5 sentidos aí que eu posso ter. Ok? Então, toda força eu vou estar representando dessa maneira. Eu vou estar representando com uma seta, né? Essa seta vai estar me indicando, né, a direção e o sentido dessa minha força, beleza? E eu vou representar também com um valor numérico, essa intensidade, que é o meu módulo. Tranquilo? Beleza? Então tá bom, então vamos lá. Além disso, né, existe o que a gente chama de força resultante. Então vamos começar a falar hoje um pouquinho também sobre forças resultantes. A força resultante, ela nada mais é de a soma de todas as forças que estão sendo aplicadas em cima de um corpo. Quando eu digo soma, é porque na verdade é soma, mas a gente vai ver que existem alguns casos específicos e especiais. Vamos analisar cada situação. Olha só, situação inicial, situação real. Tem duas pessoas empurrando aí esse carro, tranquilo? Concorda comigo que esse carro, cada uma está aplicando uma força X, maior ou menor, enfim, tem uma mulher, um homem aqui, cada um está aplicando uma força X, porém a direção e o sentido desta força eles são iguais. Então, direção D de 2, horizontal, ambas as pessoas estão empurrando esse carro horizontalmente, beleza? Beleza. E ambas as pessoas estão empurrando esse carro para o mesmo sentido, por exemplo, para a direita. Quando eu tiver essa situação, né, direção e sentidos iguais, as forças, né? Então, quando eu olho aqui no desenho, eu tenho F1 e F2, duas forças sendo aplicadas para a mesma direção e o mesmo sentido, eu faço o quê? Eu somo, né? Então, a minha força resultante, ela vai ser a soma da aplicação dessas forças. Então, eu vou somar F1 e F2 e eu vou ter aí minha força resultante para a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Tranquilo? Dá para entender isso? Então, ok. Vamos dar continuidade. Eu posso ter uma segunda situação aqui. Então, olha só, tem dois carinhas fazendo um cabo de guerra. Então, nessa situação, eu tenho a mesma direção, ambos estão executando uma força horizontal, né? Porém, em sentidos opostos. Um está puxando para a direita e o outro está puxando para a esquerda. Então, eu tenho aqui essa situação, F2 e F1, um para a direita e outro para a esquerda. Beleza? Agora, olha só, repara aqui nessa minha seta, nesse meu esquema, que o F1, a seta F1, né, é menor do que a seta F2. O que isso está me dizendo? Que F2 está aplicando uma força de intensidade maior. O módulo dessa força ela é maior do que F1. Tranquilo? Quando eu tiver essa situação, mesma direção em sentidos opostos, ao invés de eu somar as minhas forças, eu vou subtrair F1 menos F2. E lembrando, é o módulo da força. Então, a força, ela sempre vai ser um valor positivo. A minha força resultante, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o valor correspondente ao maior aí, então a diferença entre F1 e F2, só que olha só, a direção e o sentido, olha a setinha aqui, está aplicando para
o sentido da força F2, beleza? Então, isso aqui, nessa situação, eu analisando, eu estou percebendo que F2 vai ter uma força maior, consequentemente, a minha resultante vai ser para o mesmo deslocamento que o F2, tá bom? E essa intensidade, por que a setinha aqui está maior e aqui está menor? Porque aqui já é a minha intensidade resultante, é o meu valor numérico do F2 menos o valor numérico do F1, né? F1 menos F2 nesse caso. Tranquilo? Essa é a terceira situação. E a outra situação é quando eu tenho forças aplicadas no sentido, né, perpendicular. Como assim? Por exemplo, para fazer um reboque de um navio, dois barquinhos, ao invés de puxarem para o mesmo sentido, é muito mais fácil eles puxarem de forma perpendicular, né? Então, tá aqui, ó, um aplicando uma força horizontal e outro uma força vertical, né? Então, aqui, ó, vertical, horizontal, né? F1 horizontal, F2 vertical. Quando eu faço isso, quando eu aplico, eu tenho essa situação em forças perpendiculares, eu vou acabar aqui tendo como resultado a minha resultante passando aqui, ó, no meio entre essas duas. Então, se esses dois navios aqui, né, fizerem forças perpendiculares, eles vão impulsionar esse navio, ele vir aqui, ó, nessa diagonal, tranquilo? Então, olha só, vamos entender uma coisa. Aqui eu tenho um vetor importante, né? Porque se a minha resultante já está passando aqui no meio, esse tamanho de seta que eu tenho aqui é o mesmo tamanho que eu tenho aqui, esse aqui embaixo é o mesmo que eu tenho ali. Se eu fechar, né, esse sistema, aqui, essa figura, eu vou enxergar o quê? Um triângulo sendo formado. E como eu tenho força perpendicular, eu tenho a formação aqui de um ângulo reto. Se eu tenho a formação de um ângulo reto, essa linha que passa dividindo esse ângulo reto é o que a gente chama de hipotenusa. E aí a gente pode usar e aplicar uma propriedade matemática aqui, né? Conhecida aí como Pitágoras. Quem lembra disso? Pitágoras, nessa situação, vai ser importantíssimo para resolver, para eu achar esse valor. Porque eu tenho uma fórmula pronta já para isso, né? Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Você lembra isso? Então, eu vou elevar esses valores numéricos aqui, né, ao quadrado, eu vou conseguir achar minha hipotenusa. E a minha hipotenusa, nesse caso, vai ser o módulo da minha força resultante. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, compreendido. Não deixe de fazer os exercícios que eu vou colocar e disponibilizar lá para você na nossa apresentação. E já vai deixando seu like, seu joinha, se inscreva no canal, tá bom? E é isso, um forte abraço, um beijo e fui. Até mais. Hasta la vista.